Hoje é dia 22, terça-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso almoço com política. E o bicho tá pegando literalmente, né? Ordem de prisão pode ser emitida pelo Supremo Tribunal Federal. A guerra, né, acirrou porque o ministro Alexandre de Moraes agora mirou também o Eduardo Bolsonaro. O ministro Luiz Fux divergiu da Suprema Corte e das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, o jogo está muito, mas muito acirrado. Como eu disse para vocês, o Luiz Fux, né, foi o último a dar o voto. E as sanções do Donald Trump estão pesando, porque o Luiz Fux ele não foi alvo das sanções e não teve o visto cassado. Por outro lado, o Bolsonaro fez uma demonstração ali da sua tornozeleira, né? Dá para você ver a foto aqui pelo Metrópolis e dá para você falar também, né, sobre o que aconteceu. Só que a Clarissa Tessio, ela postou o vídeo em que o Bolsonaro levantava a tornozeleira e falava que não matou, não roubou. E aí o que acontece? O próprio YouTube impede que esse vídeo seja postado, para você ver o tamanho do negócio. O ministro Alexandre de Moraes, por causa desse momento em que o Bolsonaro levanta ali a tornozeleira, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro se manifestar do porquê ele mostrou a tornozeleira e falou alguma coisa para a imprensa, sob pena de prisão. Pedido de prisão esse que foi feito pelo líder do PT, lá na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias. Por outro lado, o Nicolas Ferreira reagiu, né, à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode levar o Bolsonaro à prisão. Então, a qualquer momento, pode acontecer uma ordem de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. A gente trouxe o vídeo aqui do discurso do Nicolas Ferreira, um discurso que realmente, né, foi forte, viralizou nas redes sociais. A gente pode colocar aqui o vídeo para vocês. E, sabe, o Nicolas Ferreira, depois disso, dentro do Congresso Nacional, foi atingido por um objeto enquanto ele estava ao lado do Bolsonaro. Alguém lançou um objeto no Nicolas Ferreira que foi atingido, né, por esse objeto. E até agora não teve manifestação da esquerda sobre o ato de violência, né? E aí a gente traz informações sobre a situação do Nicolas Ferreira. Também, né, sobre o prazo de licença do Eduardo Bolsonaro. Também já foi mudada ali, né? Já mudou a forma em que aparece o mandato do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A gente vai explicar tudo isso para você nesse editorial. Então não esquece de se inscrever no canal. Se você busca informações de qualidade, de relevância, este é o canal certo para você. E bora de informação? Vamos entender o que está acontecendo, tá? Bora bater nossa meta de 2 milhões de seguidores e vamos de matéria. É o seguinte, pessoal, a briga está acirrada, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. A batalha que está acontecendo hoje, que envolve Donald Trump, que envolve Alexandre de Moraes e os demais ministros do STF, está maior do que nunca. O ministro Luiz Fux divergiu de todas as medidas que foram implementadas, as medidas cautelares, que foram 5, agora 6, né, depois da última decisão do Alexandre de Moraes, e afirmou que não existe qualquer prova concreta de risco de fuga do Bolsonaro. Na verdade, o que está acontecendo é uma verdadeira caça às bruxas, alinhando, adivinha com quem? Com o discurso do próprio Donald Trump. A matéria do Estadão diz o seguinte, que o ministro Luiz Fux, ele divergiu da maioria da primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, na decisão de que impõe severas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, uma das restrições que tem é o de usar tornozeleira, né? E que foi feito, por óbvio, para humilhar, né, o Bolsonaro. O ministro avaliou que a decisão pode se revestir em um julgamento antecipado, ou seja, vocês estão condenando o Bolsonaro, não tem nenhum instrumento, nenhum indício de que o Bolsonaro tenha tentado fugir. É um absurdo isso aí que eles fizeram. O Fux entregou seus votos, o seu voto, ontem, faltando 15 minutos para encerrar, né, o dia de ontem, ou seja, às 11h35 da noite, 11h45 da noite, ele colocou seu voto divergindo totalmente do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi o último a se manifestar nesse caso e o único que apresentou divergência.
Antes do Fux, 3 outros ministros já haviam dado voto e todos sempre se alinham e seguem o ministro Alexandre de Moraes. Muita gente se perguntou, mas e o André Mendonça e o Nunes Marques? Não votaram a favor do Bolsonaro? Não, porque eles não fazem parte da primeira turma, eles fazem parte da segunda turma. Então, nessa primeira turma, né, você tem ali o Flávio Dino, você tem ali o Zanin, você tem o Alexandre de Moraes, você tem o Toffoli, se eu não me engano, e o Fux, né? O único que divergiu foi o próprio Fux. Ou seja, pesou, porque as sanções já começaram e o Fux não quer meter a mão nesse balaio de gato, né? Não teve o visto cassado, não está na mira da lei Magnitsky, o Fux não quis se alinhar. E o Fux há muito tempo já vem demonstrando divergência em relação ao posicionamento dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o momento em que o Bolsonaro expôs a tornozeleira foi ali na saída da Câmara dos Deputados. Ontem haveria uma coletiva de imprensa. Lembrando que a Câmara dos Deputados está de recesso parlamentar. Né? A maioria dos deputados estão agora curtindo o seu rico dinheirinho, fruto dos nossos impostos, curtindo a vida doidada, enquanto que o Brasil literalmente pega fogo. Agora, o que aconteceu? Alguns deputados da oposição voltaram, né, para poder fazer uma coletiva de imprensa. Quando o ministro Alexandre de Moraes descobriu que o Bolsonaro teria essa coletiva de imprensa e uma entrevista no Metrópole, deu uma nova sanção, dizendo que a partir de agora, nem terceiros poderão postar vídeos do Bolsonaro. Então, qualquer um agora, né, qualquer canal, está proibido. Inclusive, se você falar do Bolsonaro, colocar vídeo, por exemplo, tinha um vídeo em que o Bolsonaro fazia a demonstração da tornozeleira, que foi publicado pela Clarícia Tércio. Ao subir o vídeo, né, o próprio YouTube já bloqueia, cumprindo as ordens e determinações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, entenda uma coisa. O líder do PT pediu a prisão do Bolsonaro depois que o Bolsonaro falou sobre a tornozeleira. O líder do PT, para quem não sabe, é o Lindbergh Farias, né? Lindbergh Farias, tá? Ele pediu a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal porque ele apontou que o Bolsonaro ele descumpriu a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes de usar redes sociais, inclusive através de terceiros. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não pode aparecer em rede social. Então o Bolsonaro, na saída da Câmara, os repórteres chegaram até ele, ele levantou a tornozeleira e falou, não roubei, não participei de mensalão, não fiz corrupção, não matei, não trafiquei, não sequestrei pessoas e eis-me aqui com uma tornozeleira e no risco de ser preso. Por causa dessa fala do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa se manifestar. E a defesa agora tem que justificar dentro de 24 horas o porquê o Bolsonaro se manifestou na saída da Câmara dos Deputados. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o descumprimento de cautelar, sob pena de prisão imediata. O ministro Alexandre de Moraes está preparando o campo para a prisão de Bolsonaro. Isso fica claro e evidente. Ou seja, há aqui um entendimento que tanto Lula quanto Moraes estão gostando, que o Trump deu o mecanismo perfeito para eles fazerem a prisão do Bolsonaro, né? Porque agora, nesse momento, o empresariado, o agro está muito preocupado com as sanções e não vão entrar em defesa do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem, na segunda-feira, né, que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro prestem esclarecimentos em até 24 horas sobre o suposto descumprimento das medidas cautelares que o ex-presidente fez. Na decisão, o Moraes disse o seguinte, que caso a defesa não se manifeste no prazo estipulado, ou seja, de 24 horas, ele vai determinar a prisão de imediato do Bolsonaro, conforme o artigo 312, parágrafo 1º, que é do Código de Processo Penal. A PGR foi notificada sobre a decisão e é óbvio, a PGR já foi até sancionada, né? O Paulo Gonet teve o visto cassado. É bem provável que a PGR pode pedir a prisão cautelar do Bolsonaro. A PGR já pediu a prisão em condenação do Bolsonaro, mas a cautelar pode acontecer, né, a qualquer momento por parte do PGR.
O despacho ocorreu depois que o Jair Bolsonaro falou com a imprensa na saída da Câmara, como eu expliquei para vocês, onde ele participou de uma reunião convocada pelo PL. Na saída, o ex-presidente mostrou pela primeira vez, de forma pública, a tornozeleira. O Bolsonaro disse o seguinte, vou ler aqui porque a gente não pode colocar o vídeo. Não roubei cofres públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é o símbolo máximo da humilhação do nosso país. Uma pessoa inocente. O que estão fazendo com o ex-presidente da República? Nós vamos enfrentar tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus, disse, expondo o dispositivo na perna esquerda. Pessoal, ontem eu estava conversando com um amigo, né? O meu amigo é bolsonarista roxo. Ele falou o seguinte, olha, se eu fosse o Bolsonaro, eu teria ido na entrevista do Metrópolis e teria esperado para ver se a Polícia Federal me prendia lá durante a entrevista, só para ver o impacto que isso aconteceria. Na visão desse meu amigo, que entende muito de política, tá? Uma pessoa comum, como você, como eu, mas entende muito de política. Ele disse, olha, tá na hora do Bolsonaro largar de ser um ratinho acuado e começar a confrontar o STF novamente, porque a prisão dele é inevitável. E aí o Bolsonaro tem duas opções. Escolher a prisão com honra ou a prisão sem honra. E aí uma forma dele ter a prisão com honra, que é inclusive até uma estratégia do próprio Bolsonaro, seria ontem ir até a entrevista do Metrópolis, falar tudo o que tinha que falar. E falar, olha, se quiser me prender, vem me prender aqui na sede do Metrópolis. E ficar por lá esperando a Polícia Federal chegar. O que você acha dessa ideia, desse amigo nosso aqui? Você concorda ou discorda? Coloca no comentário, eu quero saber. Porque assim, eles vão acelerar e atropelar o Bolsonaro de todas as formas. Isto é inequívoco. A CNN repercutiu também essa situação em relação ao Bolsonaro. Quem fez a publicação foi o deputado Sóstenes Cavalcante, juntamente com outros deputados. Ele escreveu o seguinte, olha, urgente. Alexandre de Moraes acaba de intimar os advogados de Bolsonaro por possível descumprimento de medida preventiva. O cerco se fecha, não contra os criminosos, mas contra quem ousa fazer oposição. O STF não busca justiça, busca silenciar, punir e humilhar. A perseguição escalou mais um degrau. A democracia, mais uma vez, foi atropelada. E aí, citou aqui o vídeo da CNN. O ministro Alexandre de Moraes manda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medida cautelar. Eu vou conversar com o nosso analista de política, Theo Cury, que tem as informações. Qual foi o desrespeito e, especificamente, a qual das medidas cautelares impostas pelo ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Theo, boa noite. Márcio, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. A decisão que acabou de sair do ministro Alexandre de Moraes, ele diz na página 3 da decisão o seguinte: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Na decisão, o ministro anexa capturas de tela, prints do momento em que Jair Bolsonaro fez essa declaração aos jornalistas na saída da Câmara dos Deputados. Márcio, inclusive com a imagem dele apontando para a tornozeleira, publicações, por exemplo, do jornal O Estado de São Paulo, publicação do próprio deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e na decisão o ministro diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu nos termos do artigo do Código de Processo Penal. A decisão tem 6 páginas, Márcio. Ele diz que se trata da ação penal
na qual ele é réu junto com outras pessoas, cita o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, menciona a decisão do dia 17 de julho em que ele determinou a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente, proibição de deixar a comarca, de deixar Brasília onde vive, recolhimento domiciliar, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de aproximação e acesso a locais sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras e proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio. O ministro Alexandre... Pois é, pessoal. Ou seja, hoje paira na República, né, a hipótese de um ex-presidente ser preso, não por corrupção, não por mensalão e não por petrolão. O Nicolas Ferreira, que é um dos deputados mais aguerridos hoje, um dos nomes mais influentes da direita, se manifestou. Matéria do Metrópolis. Nicolas reage à decisão de Moraes que pode levar Bolsonaro à prisão. O deputado Nicolas Ferreira, ele se manifestou ontem, na segunda-feira, sobre a decisão do Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para os advogados se manifestarem, sobre pena de cumprimento, né, de prisão imediata. Eu vou colocar aqui para vocês trecho do vídeo do Nicolas Ferreira, para que vocês ouçam a manifestação dele, que foi publicada aqui também pelo próprio Luiz Barsi, né? Ele escreveu o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro exibiu nesta segunda-feira pela primeira vez à imprensa a tornozeleira imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. O equipamento foi fixado na perna esquerda e Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados, onde foi recebido por aliados. E aí, o Nicolas se manifestou da seguinte forma. Antes, depois eu respondo sua pergunta, ele quer falar e eu... Senhores, boa tarde. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse Congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa, muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Antes, depois eu... Pois é, o discurso do Nicolas Ferreira foi forte. Só que logo depois deste discurso, né, o deputado Nicolas Ferreira foi atingido, né, por um objeto lançado na coletiva de imprensa enquanto ele estava ao lado do Bolsonaro. Há quem diga, né, que o objeto era destinado a alcançar o Bolsonaro. É o amor, né? Volta, Bolsonaro! Bateram no Nicolas. É um mito! Volta, Bolsonaro! Ixi, vai falar que é terrorista. Vai falar que é terrorista, quebrou um negócio ali. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira sangrando nesse momento. Pois é, essa foi a cena, né, que foi liberada. Essa matéria é do República do Paraná, tá? Que eu coloco aqui para vocês. Próximo alvo agora é o Eduardo Bolsonaro, que no domingo, né, anteontem, encerrou o período de licença. E como está? Foi expulso, foi retirado como deputado federal? Vamos falar sobre isso. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro ontem, ou melhor, anteontem, no domingo, encerrou o período em que ele poderia estar de licença, que é o período de 4 meses. Veja só, já se passam 4 meses, né, do período em que o Eduardo Bolsonaro saiu, né, do Brasil e
deixou o seu cargo mediante licença. É o filho 03 do Bolsonaro. E aí, o Eduardo Bolsonaro agora aparece como deputado ativo, mesmo estando nos Estados Unidos. Muitas pessoas acham e entendem que isso é uma sinalização do próprio Hugo Mota favorável ao Eduardo Bolsonaro. Um dia depois de terminar a licença de cerca de 120 dias do deputado Eduardo Bolsonaro, ele já apareceu oficialmente no site da Câmara dos Deputados como titular em exercício da Câmara. Desde que ele ainda esteja morando lá nos Estados Unidos, ele prometeu não retornar ao Brasil. E o sistema da Casa, da Câmara dos Deputados, talvez de forma automática, já passou a considerar o 03, o Eduardo Bolsonaro, como um deputado ativo novamente. Então, a partir de agora, o Eduardo Bolsonaro, pode voltar a realizar votações, pode voltar a participar ativamente das sessões como um deputado. É óbvio, ele disse que não vai voltar ao Brasil. E aí tem um pedido do Sóstenes Cavalcante de que o Eduardo Bolsonaro possa continuar de forma remota. Aconteceu uma live no dia 20, que foi o último dia da sua licença, no domingo. O Eduardo Bolsonaro anunciou, inclusive, que não ia renunciar ao cargo de deputado e disse que vai conseguir levar o mandato por, no mínimo, mais 3 meses. Ou seja, vai conseguir segurar o mandato mais um tempo. Abre aspas. Ele falou o seguinte: eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia, não. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, mas pelo menos uns 3 meses, os próximos 3 meses. Disse durante essa transmissão que foi divulgada lá no seu canal no YouTube. Como ele não renunciou, o Eduardo voltará a receber o salário de deputado, que atualmente é de R$ 46,3 mil. E o deputado, no entanto, levará faltas nas sessões em que o registro de presença biométrico é obrigatório. Então, o que vai acontecer? Depois de faltar a terça parte das sessões presenciais exigidas, o Eduardo Bolsonaro pode perder o seu mandato. Então, o protocolo legal é exatamente esse. Encerrou o mandato, ele volta a ser deputado ativo e agora começa a contar faltas contra ele. Depende muito da decisão do Hugo Mota. Se o Hugo Mota reconhece, nesse caso, que é possível o cumprimento da sessão do plenário virtual, que começou a partir de 2020, depois da pandemia, e ainda é possível hoje a realização de sessões virtuais, se o Hugo Mota reconhece dessa forma, o Eduardo Bolsonaro continua como deputado de lá dos Estados Unidos. É a mesa diretora da Câmara dos Deputados que define. Se ela entender que não, o Eduardo Bolsonaro vai ser cassado por faltar a terça parte, e aí ele vai ser expulso da Câmara dos Deputados, o que é mais provável que aconteça. Agora, uma coisa é certa, voltou a cair dinheiro na conta do Eduardo Bolsonaro, no mínimo mais 3 meses, que é a terça parte, ele vai continuar recebendo aí, como ele disse, dá para segurar mais uns 3 meses. Seria o equivalente a ele receber aí de 40 e poucos mil, no mínimo, uns 120 a 130 mil reais nesse período, sem contar verbas de gabinete e tudo isso, para voltar a ter ali os seus assessores dentro da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro já viu isso. Segundo a matéria do jornal Metrópolis, o ministro Alexandre de Moraes bloqueia a conta e Pix do Eduardo Bolsonaro e reagiu à decisão. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou todas as contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A informação foi revelada, inclusive, pela própria coluna do Paulo Capelli aqui, que é do jornal Metrópolis, e foi o próprio Eduardo Bolsonaro que passou a informação dizendo que havia essa restrição ao Pix do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, olha, esse bloqueio já era esperado, é um passo natural de qualquer ditadura, tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem, fecha aspas, é o que disse o Eduardo Bolsonaro. Embora, apesar da nova decisão judicial, o Eduardo Bolsonaro disse que não vai recuar na sua atuação lá junto com o governo Trump para avançar com mais e mais sanções contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estou preparado para seguir adiante mesmo sobre condições difíceis, disse o deputado. Bom, uma coisa é certa, o Eduardo Bolsonaro está ganhando uma popularidade muito grande. O jornal A Folha de São Paulo também falou sobre o bloqueio, que o próprio Eduardo Bolsonaro, que disse que o ministro Alexandre de Moraes
bloqueou suas contas. Então, até agora, a informação que vem é do próprio Eduardo Bolsonaro acerca dos bloqueios, né, e das sanções às suas contas. Agora, a gente precisa falar das sanções que o Donald Trump aplicou ao Brasil. Será que isso realmente está sendo um tiro pela culatra? Será que está sendo um recuo? Vamos falar sobre isso? Olha só, a matéria e a publicação do Mais Goiás, ela refletiu uma matéria, né, que foi publicada, inclusive, pelo The Washington Post. Né? O The Washington Post disse que as ações do Donald Trump em relação ao governo do Brasil, o governo Lula, é um tiro que está saindo pela culatra e que está enfraquecendo ainda mais o Bolsonaro, que está dando mais poder para o Supremo Tribunal Federal dobrar a aposta, que está criando o quê? Uma inimizade. Sabe a turma dos isentões? Pois é, a turma dos isentões está mirando o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, dizendo que eles estão defendendo só o seu próprio umbigo. E aí estão dizendo, né, o MBL então está fazendo firula aí o tempo inteiro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão só se defendendo. E aí que isso, né, está aumentando a popularidade do Lula. Né? Daqui a pouco, até o pessoal do MBL vai estar levantando bandeirinha da Brasil é soberano, salve o Lula, né? Olha o que acontece. O Mais Goiás escreveu o seguinte: Estados Unidos sinaliza que pode adiar o tarifaço contra o Brasil. E isso aí, meu amigo, vai ficar feio para a direita, vai ficar feio para o Donald Trump. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é o Gabriel Escobar, aquele mesmo que o Tarcísio foi conversar com ele sinalizou que após a reunião com o senador Randolfo Rodrigues, que é do PT, que o tarifaço sobre os produtos brasileiros, que está previsto agora, para começar no dia 1º de agosto, pode ser adiado, e essa informação foi divulgada também no jornal O Globo. Tá? Então, depois do diálogo, o chefe de assuntos econômicos com o senador Randolfo Rodrigues, o Donald Trump pode jogar, em vez de agosto, para setembro. Conforme foi apurado, depois desse encontro de quarta-feira, houve a sensação de que o governo dos Estados Unidos pudesse, inclusive, negociar com o Brasil. Além de Randolfo, Escobar também se encontrou com o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Há uma expectativa que o próprio Hugo Mota possa pautar a anistia, mas é uma expectativa bem remota, né? Não seria a primeira vez que ocorre um adiamento nesse segundo mandato do Trump, tá? Em abril, foram anunciados sobre taxas, né? E o Trump veio e anunciou uma mega taxação a 180 países. Não sei se você lembra disso. E iam estar em vigor a partir do mês passado, a partir de julho. O Trump recuou para quase todo mundo. Não ocorreu. Também ameaçou impor tarifas pesadas lá para o Canadá. Não pôs. Ameaçou tarifas pesadas lá para o Japão. Não pôs. Ameaçou para o México. Não pôs. Para a União Europeia. Não pôs. Agora, para o Brasil. E se não põe, cá entre nós, né? Vai dar a impressão de que o Trump recuou do Lula. E aí você pode ter certeza que eles vão aproveitar muito bem essa narrativa. Vai ficar ruim para quem? Vai ficar ruim para o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Mas assim, no campo internacional, o Bolsonaro vem ganhando apoio. Um importante premier internacional fez uma manifestação de apoio em favor do Bolsonaro também. Ou seja, o discurso lá fora está ferrenho e acirrado também, igual aqui dentro do Brasil. Vou falar sobre isso ainda. Olha só isso aqui. O premier da Hungria, né, que é o Viktor Orbán, um aliado de longa data do Bolsonaro, saiu em defesa do Bolsonaro. Abre aspas. Continue lutando. Matéria do Metrópolis. O Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, ele usou o X, né, a conta lá do Twitter dele, para mandar uma mensagem direta ao ex-presidente Bolsonaro. O premier húngaro, o Orbán, ele é um líder de direita, né, e que sempre mostrou uma afinidade muito grande ao Bolsonaro. Uma pessoa muito respeitada, inclusive, dentro da União Europeia. O Viktor Orbán escreveu o seguinte, abre aspas, continue lutando, Jair Bolsonaro. Ordens de silêncio, proibições de redes sociais e julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça.
Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica em um homem, mas não na vontade de uma nação. Escreveu o Viktor Orbán, premier húngaro, né? Em fevereiro de 2024, o Bolsonaro, inclusive, foi alvo de uma polêmica muito grande. Você lembra quando o Bolsonaro, né, teve dentro da embaixada da Hungria, quando havia uma ameaça de prisão do Bolsonaro durante o carnaval, né? E depois ele teve o passaporte retido, porque ele teve dentro da embaixada da Hungria, né? Teve uma operação, você deve lembrar dessa operação, chamava Tempus Veritatis, que foi até o Bolsonaro e bloqueou tudo. E aí o ministro Alexandre de Moraes falou que havia um risco de fuga muito grande do Bolsonaro por ter, né, estado dentro da embaixada húngara por esse período de 4 dias durante o carnaval. Pois é. Agora, a grande questão é que seria um outro país aliado que poderia, né, dar asilo ao Bolsonaro. Então, assim, tem Argentina, tem Estados Unidos, Hungria, Itália e uma série de países que o Bolsonaro poderia, inclusive, solicitar asilo. Por isso, uma das determinações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi justamente que ele não se aproxime de qualquer embaixada e a tornozeleira eletrônica justamente vai servir para monitorar isso, se o Bolsonaro está indo para perto de alguma embaixada. Meu amigo, o Brasil não está para amadores, não. Aqui, o sistema é bruto. E se você achava que a gente não ia ver esse tipo de matéria, né, isso era coisa de Venezuela, se enganou bonito. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênção para você e para toda a sua família. Recadinho rápido para você. E construir um certo patrimônio aqui no Brasil. Tem medo de tudo isso? Olha só, o melhor caminho para você é construir uma holding, uma offshore, estruturar o seu patrimônio, fugir do inventário, blindar o seu patrimônio. É o melhor caminho. Tá? E para você que ainda não tem muito patrimônio, mas que já está nessa fase de construção de patrimônio, o melhor dos mundos é você já construir isso com uma blindagem, uma proteção. É o caminho reverso de que todo mundo faz, né? Todo mundo cria patrimônio e depois tem que jogar esse patrimônio dentro da holding para estruturar. O caminho ideal é para você que tem uma previsão de construir patrimônio, está crescendo, já ter uma holding e já construir tudo isso dentro da holding. É o melhor dos mundos para você. Então, você entra em contato conosco. Na descrição tem um link. Você clica no link e aí você vai ser direcionado. Não, eu quero falar de residência para o Uruguai. Você vai para esse link. Eu quero falar sobre holdings e offshore. Você vai para esse link. E aí nós queremos ser os seus mentores, né, nessa estruturação do seu patrimônio. Tudo bem? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial.